Mudando aqui para o jogo do Corinthians. O Corinthians que jogou no sábado. Sábado à noite. Para uns foi uma derrocada, um tropeço sem tamanho. Para outros, o Corinthians tinha ganho do Palmeiras e, naturalmente, não teria a mesma força para jogar diante do Atlético Paranaense. E a gente viu aí. Começa com esse gol do Jonathan, desbancando a defesa do Corinthians, saindo para cá. Dá uma olhada, ó. Uma olhada, mano. Dois. Mas o principal erro foi do Moisés, né? Que tomou um come seco ali. Quatro e a finalização, mano. O que acontece? É um fracasso ou é um tropeço? Ou começou a derrocada? Olha, Pascoal, o fracasso não foi porque não perdeu o jogo, mas é um tropeço sim. O Corinthians ele saiu perdendo nessa partida, depois aí com 2 gols o Corinthians conseguiu fazer o placar, virou o jogo para cima do Atlético Paranaense em plena arena. E aí a partida estava administrada. 2 gols de quem? Do jogo. Nossa, inclusive com o primeiro também... ali assistência do Moisés. Calando algumas pessoas, mas tudo bem. Uma bela assistência do Moisés. Mas que coisa. Aí o Jô complementa, empata o jogo. Depois, logo no segundo tempo, o Jô ele faz o segundo gol e vira a partida. Ali, Pascoal, talvez pelo excesso de confiança, o Corinthians não matou a partida. O Corinthians até teve chances aí de poder fazer o terceiro gol e não fez. Teve logo depois que ele sofreu o empate, o próprio Jô poderia ter feito o 3x2. Um lance aquela com o bola Fagner, que passa outro lance no meio com da perna do goleiro e vai pela linha de fundo. Que loucura foi aquilo, hein, cara? Mas de fato, Pascoal, é o gol do a Jô. tranquilidade que o Jô teve para bater a bola e fazer o segundo gol. Olha, eu volto a dizer o que já disse aqui algumas vezes. O Jô merece uma oportunidade da seleção brasileira. É outro jogador. Maduro, sabe o que quer, completamente, leva uma vida hoje regradíssima e por isso mesmo ele já admitiu, inclusive numa entrevista com o Benja, aqui com o Benja, que ele cresceu de produção e está jogando futebol. Já tem uma experiência, exatamente. Tem uma experiência de Copa do Mundo, que você não compra na farmácia nem na padaria. Já sabe a vergonha que foi. Ele passou para aquele vexame do 7-1, não jogou, é verdade. Mas ele passou lá. Teve envolvido no grupo, teve envolvido com o clima, grupo. sabe como é que é? Eu acho, sinceramente. O gol de empate, quem né? é O o substituto do Gabriel Jesus? Oi? Quem é o substituto? Firmino? Diego Souza. Diego Souza. Firmino. Vocês botam fé? Eu não boto, sinceramente. Não, eles são muito melhores que o Jô? Não. Essa que é a pergunta. O Firmino é muito bom jogador. Não, peraí, gente. O Firmino é muito bom jogador. Entre o Firmino e o Jô, eu sou mais o Jô. Flavinho, o Corinthians tropeçou. Ou foi o começo da derrocada? Não é o começo da derrocada. Tropeçou. Tomou um gol... 2 gols raros de tomar o Corinthians. Um que um jogador entra pela defesa, dribla todo mundo, difícil fazer e é difícil o Corinthians tomar. E o segundo gol do Atlético Paranaense foi um azar ali do Balbuena. Desvio, né? Do Balbuena, né? Não, azar não. Azar não tem azar nisso aí. Incompetência. Incompetência por quê? A bola bola bateu nele. fora e ele bateu meteu... nele. Não, senhor, ele botou a bola bateu nele. Não, espera um pouquinho. Se você acha que a bola bateu no Balbuena, ok, então pra você não houve incompetência. Ele não queria colocar a bola pra dentro do gol, bateu nele sem querer. Na minha visão, ele enfiou a cabeça na bola, tentando, achando ele que a bola ia na trajetória do gol. Exatamente. Então, azar. E ele acabou fazendo... Azar não. Incompetente, porque ele não conseguiu tirar a bola. Ele enfiou a bola pra dentro do gol. Acho que não. Enfiou a bola. Isso chama-se azar. A partir do momento que o jogador adversário chuta uma bola, você tenta interceptar ela. Óbvio que você não está tentando jogar pra dentro do seu gol. Isso é incompetência. Não é. Isso chama-se azar. Se você tenta fazer um negócio que você não consegue... Eu respeito seu ponto de vista, mas na minha avaliação, isso chama-se azar. Tá certo? O time do Corinthians, Flavinho, ele há 8 partidas não tomava 2 gols. A última vez foi contra o São Paulo. O Corinthians, Teve contra o Vasco. Não, então, mas o foi contra o antes São Paulo disso? foi depois, sim. Ah, tá. O Vasco tomou 2. A última partida do Corinthians aí sem sofrer 2 gols assim foi contra o São Paulo. E o Corinthians ele só tinha tomado até então 5 gols durante o campeonato todo. Foi para 7. Agora tomou 7. Eu achei que o Corinthians teve uma partida incomum nesse campeonato. Pelas falhas e pela falha no primeiro gol. Sem 3 titulares, e pelo azar toda essa falta? Não, porque eu acho que o Corinthians é o time que já conseguiu o antídoto para jogar sem titular. Os jogadores entram, sabem o que vão fazer e tudo mais. E estava ganhando o jogo. Eu acho que houve um relaxamento depois da virada. Tanto que depois que o Atlético faz o gol, o Corinthians dá um calor, quase faz o terceiro. Assim, agora nós vamos ter que jogar um pouquinho mais. Sabe aquela soberba? Virei o jogo, estou jogando em casa, nada vai me acontecer. E aconteceu, amigo. Tomou soberba, não é muito soberba. Eu acho vamos ver esse gol, vamos ver o gol. Com os olhos do Sormani. Chutou a bola. Tinha um jogador atrás, tá vendo? Ele tentou tirar. Mas acontece. Mas ele tentou tirar e não conseguiu. Qual é o resultado? Agora, ele foi incompetente. Vai se lança melhor pra gente. Aqui, ó. Olha lá, ele enfia a cabeça na bola, olha lá.
Olha lá, ele abaixa o corpo. Não, ele abaixa. Ele tenta cabecear pra frente. Não, isso, aliás, pra mim foi o gol da rodada. Você daria gol contra? Claro, sim. Eugênio, eu acho que a bola é fora. eu não vejo soberba Olha esse lance do Jô, hein? Nossa. no time do Corinthians, porque acho que se tem uma coisa que, esse time do Corinthians não tem, olha isso, que não tem muito, é soberba. Eu acho que o time do Corinthians, ele ganha alguns jogos. O time valorizou o 2-1. Ele ganha alguns jogos na conta do chá, mas então fala quando ninguém estiver falando. Você tá tomando dúvida de todo mundo. Eu acho que o Corinthians ganha alguns jogos na conta do chá mesmo. É assim, o Corinthians vai e faz 2-1, às vezes não força muito, é um time que não pode se desgastar muito porque não tem elenco muito numeroso e tudo mais. Eu não vejo soberba. Ele que tomou o segundo gol. Se satisfazer com um golzinho só de diferença é muito pouco. É muito, acontece. É muito, a tal bola vadia. É muito o estilo do Corinthians no campeonato. Tanto que depois do gol ele vai com tudo pra cima. Porque não fez o terceiro e aí sim. Porque não vai, o Corinthians não vai ficar com 90% de aproveitamento do campeonato inteiro. Vai acontecer isso, de vez em quando, um empatezinho em casa. Relaxou. Relaxou. Não acho que. Bom, sei lá. Agora, só queria destacar uma coisa antes do Faça. Acho que de um jogo para outro, doido você acha que o Corinthians esmoreceu de um jogo para outro? Não, depois que virou o jogo. Depois que virou o jogo. Depois que virou 2-1. É, 2-1. Sai perdendo, mostrei que eu jogo muito, virei 2-1, eu sou o poderoso em casa. E aí cochilou, tomou o gol. Mas só um detalhe. No lance do gol ali, que a gente vai ver o segundo gol do Corinthians, fazer uma comparação. O Maicon entra na área, recebe o toque do próprio Jô, invade, vai na direção do goleiro, não tem ninguém na frente dele, ele e o goleiro, tudo bem que está meio de lado. O que ele faz? Ele olha para o lado, vê o Jô e toca a bola. Essa é a diferença. A qualidade do jogador, não ele é diferente. Mas não acho que é só do jogador. É o do jogador e é também da orientação. Vamos buscar o companheiro, onde é que está. Claro. Porque ele podia dar um bico e tentar fazer um gol. Mas ele olha para trás, o Jô está ali. Vou dar a bola pro Jô. Esse é o lance, ó. Ele puxa para a linha de fundo e vai ver por trás do gol, é bem claro a câmera por trás. Ele toca, ele simplesmente. Ele olha para trás. Ele não só toca a bola para trás. Ele vê onde está o jogo. E é exatamente o que o Eugênio falou. O Corinthians é um time que pensa coletivamente. Esse daí, se você pegar um pouquinho antes, você vê ele olhando. Ele levanta a cabeça e olha mesmo. Eu já falei isso aqui no programa e repito. O Maicon, além do Arana, além do Rodriguinho, além do Jadson, não interessa. Eu reforçarei quantas vezes forem necessárias. Então reforça, por favor. Sua palavra está mantida. O Maicon, com essa sequência que ele tem tido, com o futebol que ele tem apresentado no Corinthians, ganhando um título, se maturando nessa temporada, ele tem potencial para estar num grupo de Copa do Mundo no ano que vem. Ele é diferente. Esse volante é diferente. Ele é muito bom, ele é excelente jogador. Agora, botou na frente. Vai ficar no lugar do vai olhar, olhou. Pode ser um reserva. Esse menino é muito bom jogador. Não descartaria. Quem você tiraria da seleção brasileira, do time, para colocar o... Não, por exemplo, Você tem que tirar alguém. Claro. Tem convocação na seleção brasileira, tem jogo agora, mês que vem, agosto. Não digo nem jogo na seleção brasileira. Ele só foi na posição do Renato Augusto e do Paulinho. É, só isso. Por exemplo, eu não gosto do Fernandinho. Eu não gosto do Fernandinho. Mas o Maicon é primeiro volante. Outra função. O Maicon não é primeiro volante, você tem que substituir o da função ele pode dele. fazer... O Fernandinho faz as duas, o Maicon pode fazer as duas. Não, mas o Fernandinho, ele não joga de segundo volante na seleção. O Juliano tem sido convocado para ser um segundo volante. Ele pode fazer até o Maicon pode fazer até uma função de Renato Augusto, de um volante de saída de bola. Dá para brigar com o Juliano, claro que sim, o problema, senhor Mani, do Tite é que ele... É problema ou uma virtude? Não sei exatamente. É a convicção que ele tem no grupo que ele já fechou. Mano, eu não tô dizendo que o Tite vai convocá-lo. Aí que são duas coisas bem diferentes. O Tite tem a convicção dele, tem muitos caras que nós gostaríamos que estivessem na seleção. O senhor vê potencial nele, é isso? Claro que eu vejo potencial de seleção nesse menino. Se o Tite não levar, é uma outra história, mas que ele tem potencial e mereceria agora estar... Você levaria? Agora não. Não. Então por que nós estamos discutindo esse assunto? Não, ele levantou uma tese. Ele está elogiando, está falando que o menino é bom. Do quão diferente é esse menino. Qual talento. Ele é bom jogador. Se quem defende o cara na seleção não convoca, Felipe Facincani, por que nós estamos discutindo esse assunto? É a minha visão para dizer que o Maicon, futuramente ele pode ter uma chance nesse time do Corinthians, nesses 11 jogadores iniciais que estão fazendo a diferença no campeonato, para mim, ele é o grande segredo desse time. Muito bem. Mano, você queria falar uma coisinha? Pois não. É a expectativa para o retorno do Pablo, né, Pascoal? Foi detectada uma contratura muscular. O Pablo ficou fora desse jogo contra o Atlético por causa disso. Mas existe a expectativa do retorno dele para a próxima partida, que é contra o Avaí na quarta-feira. Se ele não voltar contra o Avaí, ele volta contra o Fluminense. O empresário dele voltou da Alemanha. Sim. Já está aqui no Brasil e vai ter um novo contato com a direção do Corinthians para
encaminhar a... Reality show, o empresário já está no Brasil, vai almoçar hoje no Gero, ele vai tomar um café no Otávio Café e janta no shopping JK Iguatemi. E daí? O que eu tenho a ver com o empresário do... Eu vou repetir para o senhor que está em casa, porque eu não me deixa bater. Vamos lá. Por essas... ele faz essas interpretações por conta dele, né? Vamos lá. O empresário do... Como é que seria o Pascoal? Cara, eu vou falar um negócio pra você. Eu tenho que ter muita paciência. Benjamin tem razão. Vai dividir a telinha? Agora vamos dividir a telinha, por favor. Não, ele vai fazer... Vamos fazer o relato. Calma, ele vai passar ridículo. Pascoal, ele vai passar ridículo. Vai lá, Pascoal. Vamos lá, por favor. O empresário... Espera um pouquinho que tem que aparecer. Vamos lá. O empresário do Pablo... O empresário do Pablo... Fora de quadro. O empresário do Pablo estava na Alemanha... Pegou um voo... E voltou ao Brasil. Passeou bastante. E deve, nesse início de semana... Chegou ao Brasil, apresentou com o a direção do passaporte, Corinthians... Voo de executivo. Para definir Tomou a café no permanência do aeroporto, Pablo tomou no pão de Corinthians. queijo. Qual companhia que ele voltou? O Corinthians... Almoça no Gero. O Corinthians tem que pagar 3 milhões Toma de euros café à para a tarde, permanência do um jogador. café. Tem que pagar Não trouxe resultado as nenhum. luvas do jogador, E a que não sobremesa? pagou do período passado, e um acerto agora. Dinheiro com o não vai Corinthians. ter. Dinheiro já sabe que não vai resolver mesmo. Esse é o problema que o Corinthians tem que resolver esse com o outro. empresário do jogador. São E o muitos Corinthians os quer problemas. muito que ele fique. Corinthians Agora, quer que vai muitas roubar o coisas. dinheiro, vamos esperar. O Corinthians quer muito que ele fique e os credores querem que o Corinthians pague. E a sobremesa, Flavio? Não teve? Comeu um O cheesecake. Pascoal riu. Riu. Eu tenho que rir, porque é um ridículo atrás do outro, cara. O empresário foi, voltou, não resolveu nada. Ô, Pascoal, Não notícia. Mas ainda tem a expectativa da venda do Guilherme Arana, né? Que é o jogador do Corinthians. Mas não mais entrega cobiçado pra agora, deixar mano. O o Corinthians não jogador. vai entregar agora. E se aumentarem a proposta, Pascoal? Porque a multa do Guilherme Arana é de 50 milhões de euros. 50 milhões de euros. O Corinthians já chegou a receber uma proposta de 15. Pelo menos aí O foi Corinthians foi tem divulgado 40, pelo CSK. o Corinthians tem 40% só do negócio. O Corinthians ele recebeu uma proposta de 20 milhões de euros. Ele não libera agora, Pascoal, o Guilherme Arana? Eu esperaria para ver, mano. Eu esperaria para ver. Agora, você ouviu a declaração do treinador do Bordeaux a respeito da ida do Arana para lá? Você leu isso? Ele já declarou que ele gostaria de ter o jogador agora, que é a principal janela. E já quis o jogador da outra vez e não conseguiu. Sim. E que o Corinthians está fazendo jogo duro para ceder o jogador. o Arana, então, acho que daqui a pouco eles esquecem o Arana e partem para uma outra opção. O Arana, opção. ele iria para o Bordeaux no ano passado, mais ou menos no esquema que foi agora o Thiago Maia e casado com o Caju. A principal contratação ano passado foi o Malcom para o Bordeaux e iria o Arana, né, como um valor mais barato, como uma aposta. E o Corinthians não quis, o Tite naquela ocasião vetou, porque estava com dificuldades na lateral esquerda. Então, manteve o jogador. Então, agora, vendo a maturação... Você não deu essa notícia o ano passado? Essa notícia foi o ano passado. Não, estou explicando que o interesse do Bordeaux... Está dando o contexto do negócio, a história do negócio. Já tem sido observado pelo clube francês há muito tempo. Então, nesse exato momento, já o jogador pronto para jogar, é por isso que eles querem o Arana agora. Como é que vocês qualificaram o empate do Corinthians contra o Atlético Paranaense? Você, mano. Ruim, Pascoal. Ruim porque o Corinthians ele teve a possibilidade de virar uma partida que estava difícil. O Corinthians ele conseguiu aí com 2 gols do Jô. Poderia ter se distanciado ainda mais na tabela do Campeonato Brasileiro ou preservado uma vantagem que já tinha em cima do Grêmio. Mas o Corinthians ele abdicou da vitória. Ele poderia ter feito 3-1 e fechado... Ele não abdicou da vitória, não abdicou, ele pegou um adversário que botou... Não, mas Pascoal, quando você faz o 2-1, pressão, não pode haver o relaxamento que aconteceu na Arena. O Corinthians ele se faz um pouco mais de pressão em cima do Atlético, ele conseguiria fazer o 3º gol e ficaria fora de perigo. Ele poderia estar numa situação mais confortável dentro da partida. O Jadson não jogou bem, eu achei. Sim, o Rodriguinho também fez falta. E vou falar um negócio pra você, então, o cara mais lúcido ontem na saída... Esses dois jogadores deram falta. E o Jadson foi o cara mais lúcido na saída depois do jogo, cara. Falou certinho, tropeçamos quando... Mas fato, entendeu? não adianta Aconteceu, querer tapar o sol com a peneira. Ou você acha que o Corinthians ia passar 90% de aproveitamento do campeonato inteiro? Mas, ô Pascoal, aproveitando a campanha que o Atlético Paranaense vem fazendo no campeonato, não dá pra falar que o Atlético jogaria duro contra o Corinthians. Novo estreou, o favorito era o Corinthians. O Fabiano tá lá em cima, no primeiro gol você vê que ele comemora lá em cima. Ele é o Fabiano. Você tem essa intimidade toda. Fabiano o quê? Fabiano Soares.
Fabiano foi volante do São José, quando o São José foi vice-campeão paulista. Disso, eu era repórter na época, eu cobria o São José. Você já olhava e você falava, esse rapaz vai ser Inclusive, ele estava na final do campeonato. Quando o André Luiz fez o gol contra. Você nem sabe o que aconteceu. Você falava, esse moço aí tem cara de técnico. Não. Eu estou dizendo que eu o conheço quando ele jogava no São José, desde que ele jogou no Cruzeiro. O senhor sabia disso? Não. Não, o senhor não sabe de nada, fica dando palpite. Sabia que tá, não, é isso que emociona os caras, entendeu? Só queria deixar bem claro que qualquer empate em casa, independentemente da situação, seja o adversário melhor ou não, é ruim. Então, a minha visão é essa. O senhor tá falando assim com essa voz tão assim? O senhor tá chorando por quê? Tá triste. É? Isso é uma tese que você defende. Não. Qualquer empate em casa é ruim. É uma tese, tá trocando de voz. Ele fala muito alto, ele pode desafinar no ar. Se eu falo alto, reclamo. Se eu falo baixo, reclamo. Definam. Definam. É o seguinte. Você tá Como é que ele fala? Eu não preciso trocar de voz. Calma, o Flavinho vai falar. Calma. Essa moda de trocar de voz pra mim aqui não pega. Tá? Agora é o seguinte. O Flavinho vai falar. Calma, fala, Flavinho. Eu queria dizer. Passicani, o que você achou do empate do Corinthians? Olha, eu queria dizer que qualquer empate em casa é um mau resultado. Que é. Eu preciso que vocês prestem muita atenção nisso. Qualquer empate em casa. Se eu falo assim, você reclama. Se eu falo alto, o senhor reclama. O senhor defina. Espera no seu pé, Facinho. Defina. O senhor se incomoda com qualquer parte. Mas É verdade, ele é jovem. Mas é um cara jovem. Aqui ninguém muda. Eugênio, por favor. O senhor está quieto, pode falar, Eugênio, por gentileza. Eu acho Depois que qualquer dessa empate em casa é um mau resultado. Dos 3 empates do Corinthians do campeonato, 2 foram em casa. Chapecoense e esse agora, só um fora. O Corinthians segue nadando de braçada. E o próximo adversário do Corinthians é o Avaí, é isso? Havaí, fora de casa. Lá em Avaí? Santa Catarina. Lá em Avaí, Lá na ressacada. vai ganhar lá na ressacada, do Claro, lado do aeroporto. o Avaí é ali. perigoso fora de casa. Eu acho que, não, é claro que foi ruim, seria ótimo para o Corinthians ganhar, se esperava que o Corinthians ganhasse o jogo, mas não é de fazer desespero não, segue a vida. O ruim foi pela vitória do Grêmio, ponto. E aí diminui 2 pontos. Mas foi o único adversário direto que aproveitou o tropeço do Corinthians. Por isso que o resultado no Flamengo Desde que ele ganhou o Grêmio, ele só aumenta a vantagem para o segundo colocado. Eugênio, veja agora o que diz, diminuiu um pouquinho. Veja o que diz a astuta produção do programa. O primeiro empate foi contra quem? Chapecoense. Empatou fora de casa contra quem? Coritiba. E vai jogar contra quem? Avaí. Jogou contra o Atlético Paranaense e empatou. Isso. E vai jogar contra quem? Avaí. Só time do sul do Brasil. Nossa, Isso é astuta. sagazes, né? Puxa E vai jogar Estão contra o prevendo que vai Avaí. perder pontos também, é isso? A produção fez essa análise, O entendeu? Corinthians, para mim, jogou com o Grêmio, ele jogou bem. O Grêmio é da onde? O Grêmio é da onde, ô produção? É do Pará? Nordeste. Rondônia? Não, só está contando os tropeços, ele está dizendo. Só os Pascoal, o tropeços. Corinthians jogou bem, tá? Que diga-se isso. Para mim, o empate foi um achado, foi um chute despretensioso que morreu dentro do gol, porque o Corinthians... Despretensioso não foi, o cara tinha Foi, pretensão de fazer o gol. Chutou no gol, chutou ali. Se o cara Chutou, a chutou bola pro vai gol, pra ele tinha fora. pretensão Não, de se fazer vai alguma no coisa. gol, o Cássio defende. Despretensioso quando o cara Se ele pega e chuta joga a no bola gol, o pra trás. Cássio ia defender. Ele chutou. Esse é um clichê da despretensioso. imprensa. Esse é um clichê Bateu, da ele viu ali, imprensa. não tinha nada que fazer, falou, vou Machuca o chutar. meu ouvido. Não machuca. Foi um chute despretensioso. Não, foi despretensioso, ele chutou a gol. O cara bate mal o Ele não pênalti. tinha mais o que fazer Bateu ali. com displicência. Ninguém bate pênalti com displicência. Ele chutou ali. O cara bateu mal. Ele foi chutar, ele bateu horroroso. Contra o Grêmio. O chute no Otávio foi horroroso. Displicência? Mas não era um chute despretensioso. É um chute horroroso. Havia pretensão naquele chute. ruim. Pretensão, vai que Foi um vai. chute ruim. Foi o que vai Mas que havia vai. pretensão naquele chute. Pretensão do de fazer quê? o gol. Pretensão que não tinha nada pra fazer com a bola ali, deu um bico pra frente e deu sorte e a bola foi pro gol. Você vai desafiar. Não vou desafiar com isso nenhum. Mas chutou, acertou o gol e deu sorte. Então, a questão é essa, muita tranquilidade. O que chama a atenção é que o Corinthians ainda carece de um lateral reserva um pouco melhor, né, pro Arana, porque não tem, o Moisés ele fez sofreu o passe demais. do gol. Teve pênalti no Moisés no jogo? Não achei. Eu não achei. Teve pênalti no Moisés? Eu achei que foi. Jonathan? Não achei sei nem o que não lance, foi. mas eu achei que Faz foi. a jogada com o Jonathan ali pela lateral, o Jonathan tenta passar pelo Moisés e o Moisés acaba pisando no pé dele. Mas eu achei, Pascoal, que na hora que o Jonathan tenta o É drible... engraçado, no jogo com o Corinthians, o jogador do Palmeiras pisou no pé do Arana. Não, mas é pênalti. diferente, porque o Arana estava em progressão. O Jonathan ele tenta driblar e a eu bola só passa tô, dele. Eu só tô pontuando pro senhor, Não, porque pisão no o senhor pé é quis falta. induzir a opinião do telespectador. Se pudesse O senhor agora mostrar foi esse maldoso. gol do Jonathan de novo, eu observei alguma coisa. É? Mas- Você precisa ver a imagem. Eu gostaria de E antes observar. da gente fazer isso, dá uma passadinha lá no STJD. Vamos lá. Retomando a conversa aqui do Corinthians, que a gente está falando do Corinthians, esse é um caso que precisa ser analisado, porque o Corinthians já foi punido por conta de... o torcedor se rebelou e soltou ele, acendeu lá o negócio. Então, o Corinthians já foi punido por isso e o Vasco da Gama corre o risco de ser punido severamente.
O Facincani estava falando, o Flavinho ia falar a respeito... Não era nada muito importante. Você não era nada muito importante. O Otávio do Atlético está na mira do Bordeaux. Está a caminho do Bordeaux? Está na mira. Na mira do Bordeaux? Na mira do Bordeaux. Eu acho esse cara bom jogador. E é caro para sair de lá, hein? Bom jogador. É caro. É bom jogador. Então vamos acompanhar as entrevistas depois do jogo, né? Só o treinador Fábio Carille falando. Aliás, eu achei que o Carille ontem estava com uma paciência, sábado, né? Sábado, ele estava com a paciência um pouquinho reduzida. Ele não era o perfil do Fábio Carille. O Carille é um cara mais afável do que ele estava. Não sei se é o resultado, se é a pressão, o acontecimento, não sei. Vamos ouvir aqui o Carille falando naquele caso ainda envolvendo o Renato e da manifestação do técnico do Grêmio. Não tem nada para falar sobre isso não. O grupo é muito maduro. Isso é muito pequeno que ele falou perto das cobranças que aconteceram no começo do ano. Isso aí não é nada, né? Tanto que a gente foi bombardeado e a gente foi para o treino e trabalhou. Então, nada, ninguém falou sobre isso aqui dentro, a não ser o Marquinhos, porque foi perguntado ontem na coletiva, mas aqui não falamos e não tem que falar, a gente tem que seguir trabalhando. É isso mesmo. Não, mas tudo bem. Isso aí, tudo gente, bem. É porque, assim, vamos colocar até o Renato, agora, depois dessa manifestação, o Renato ontem no jogo do Grêmio falou, não foi nada também ofensivo. se manifestou, até pediu desculpas para o Corinthians, para o torcedor do Corinthians de uma forma geral. Até do posicionamento dele, achou que não se colocou de maneira, a palavra correta naquele instante, na quinta-feira da partida contra o Flamengo. Vamos lá. E a outra, eu peço desculpas para vocês que eu me posicionei mal depois da entrevista lá do jogo contra o Flamengo. Como é que eu tenho me posicionado mal? Eu troquei uma palavra. Eu falei que o Corinthians iria despencar na tabela e eu não usei a palavra certa. Então eu peço desculpas para vocês. Eu deveria ter falado que ele iria tropeçar. E nisso não muda a minha opinião. Ele vai tropeçar sim. Despencar fica muito mais difícil. Então me expressei mal, eu peço desculpas a vocês. Em primeiro lugar, o Grêmio precisa fazer a parte dele. Não adianta daqui a pouco o Corinthians tropeçar e o Grêmio não fazer a parte dele. Não só o Grêmio, tem outras equipes que vêm atrás também que vão chegar, pode ter certeza disso. A qualidade dessas equipes é muito grande. Então aqui ninguém está tirando os méritos do Corinthians, pelo contrário, o Corinthians está lá na frente com todos os méritos. O que eu falei para vocês, isso eu volto a repetir, não tem uma equipe no mundo que comece bem um campeonato tão longo, tão difícil quanto esse e vai acabar bem. O Corinthians ele vai tropeçar, é uma coisa normal no futebol. Então, para isso é aquilo que eu falo, o Grêmio não pode ficar tropeçando também. O Grêmio tem que fazer a parte dele, em primeiro lugar, para se distanciar cada vez mais daquele pelotão que vem atrás da gente e, de uma forma ou de outra, fazer em primeiro lugar a nossa parte e ver o que acontece com os jogos do Corinthians. Aí, tá vendo só? Não, pera. Não precisa pedir desculpa de nada, gente. Que exagero. Desculpa de nada. Precisa. Óbvio que ele ofendeu o Corinthians. Peraí. A partir do momento que ele... Peraí. Calma, por favor, um por vez. Discordo. Um por vez. Fala, por favor, um por Eu vez. discordo. Renato, fez nada demais, Renato. Calma, Facincani, Ô, calma. Pascoal, eu discordo do Facincani, eu concordo agora com o Renato Gaúcho. Ele deveria se desculpar sim. Desculpar. Ele ofendeu alguém? Porque dá a impressão que ele Marcou desqualifica. alguém? Peraí. Sequestrou Ele alguém? perguntou, eu gostaria de responder, vocês vão entender o porquê. Isso. A colocação que ele tinha feito, o Corinthians vai despencar no Campeonato Brasileiro? Não, ele vai dar risada. Mano. Todo mundo Vocês entendeu estão o me que ele induzindo falou. ao riso. Não. Tropeçar, despencar, alguma coisa. Não muda nada. Eu discordo. Não vai mudar nada. Quando ele usa o Gente, termo para. despencar, por exemplo, aquela história do jabuti na árvore. Não, Jabuti na árvore. mano, O jabuti tá lá no tronco, o que ele tá fazendo lá? Não sei, mas a certeza é que ele vai cair. Ele tira todo o mérito do time do Corinthians. Tira nada. Claro que tira. que A tirou partir do momento que ele diz, tirou nada. o time vai despencar, ele não acredita, ele vai fala... perder. Gente, a Despencar minha interpretação... são sinônimos. Peraí, gente, terminar, depois vocês podem me atacar, não tem problema nenhum, mas vamos falar um de cada Termina, vez. porque depois eu vou falar. A situação é a seguinte, o Renato Gaúcho... Quando você tá falando. Não, mas aí que tá. O senhor Mani, o Renato Gaúcho, quando ele chega e diz o Corinthians vai despencar daqui a pouco no Campeonato Brasileiro, ele desqualifica o trabalho que foi feito até aqui. Lógico que tá, ele acabou de falar. Óbvio que tá. Ele tá pedindo Ele pediu desculpa ao Corinthians. Não, pela ignorância dele. Ele pediu aos jornalistas. Ao jornalista. Não, ele pediu desculpa ao Não tem que pedir de Corinthians. nada. Se você pegar a entrevista inteira, Não, mas o trecho que foi selecionado, ele pediu ao Corinthians. no final, que tá um corte quer ali, você quer no ouvir final de ele novo? fala, Quero. então por isso quero Poderia? pedir desculpas a vocês. A vocês. Posso falar uma coisa pra Ele gente? fala, Uma coisa, ele fala, Renato, propor Calma, é que ele tá editado. E eu acho que ele não tem que pedir desculpas ao Corinthians, não. Mas Coloca no ponto, vai por muito favor, aí, certa produção. parte dele
dizer que errou, que não era aquilo que ele queria dizer. Sim, porque existe uma grande diferença entre oscilar e despencar. Oscilar é o que aconteceu com o posso despencar do primeiro andar. Calma, Facicani, calma. Antes de repetir, é aí que eu quero chegar. Eu vou propor uma discussão que tem uma diferença enorme, sim. Vocês dois, principalmente, o Eugênio também, vocês vão me entender. É uma coisa geracional. Geração mesmo. A geração dos jornalistas mais novos, que que convivem com o jornalismo de entrevista coletiva. Jornalismo de entrevista coletiva. Esses caras hoje só falam em entrevista coletiva. Não por culpa dos jornalistas. Não por culpa dos jornalistas. Por culpa da maneira como as coisas evoluíram ou evoluíram como que é. Começam a interpretar declarações, porque são tão poucas as declarações e tão raras as declarações que suscitam alguma discussão, que começam a interpretar dessa maneira que você está interpretando, mano. Sim. Se o cara disse isso, automaticamente ele quis desqualificar ou desprezar ou não sei o quê. Mas você viu o tom que ele usou? Gente, não tem tom nenhum, mano. Óbvio que tem. Ele declarou. Ele falou que a pouco o Corinthians vai despencar do campeonato, podem me cobrar. Ele foi agressivo, sim. É óbvio, valoriza. Ele foi agressivo. Flavinho não se baseia na leitura que você deve ter. Dizer que o time vai despencar, o que ele disse quando ele falou, dizer que um time vai despencar, você não está ofendendo o time, você não está sendo... Você tira todo o mérito, não está tirando mérito nenhum. Não, Flavinho. Gente do céu. Ele fala, eu tenho certeza, por exemplo, você faz uma volta rápida numa corrida. É a questão geracional. Tá louco? Vocês correndo desse jeito? É uma interpretação radical. Já vem uma interpretação. Vocês vão me atrapalhar, ele está tirando mérito. Tirando mérito, desculpa, é outro clichêzão aí que da minha época não tinha muito, mano. Porque quando você está falando bem de alguém, você não está automaticamente falando mal de outro. Não, mas a interpretação é a seguinte, Flavinho, ele fala assim, que é muito nítida, muito nítida. É o seguinte, quando você fala não foi isso que você está falando. O Corinthians vai despencar, é o seguinte, ele não tem time para ser isso tudo. Quando está lá, que não deve estar, ele vai despencar e vai uma visão. o Corinthians vai tropeçar. É diferente. É outra coisa. Olha, ele vai perder um ponto aqui, outro ali, e a gente tem que estar pronto para chegar lá. São situações diferentes e eu acho que ele fez muito bem, não em pedir desculpas, em esclarecer o que ele quis dizer. Ô, Eugênio, deixa eu só perguntar para quem... Deixa eu só perguntar para quem fez a pergunta. Nós temos aqui na mesa o cara que fez a pergunta e a resposta foi direcionada a ele. Diga, meu senhor. Na época a pergunta foi a seguinte, Renato. Na época não, quinta-feira da semana passada. Exatamente. Não, parece que é um século. Quinta-feira passada. Naquela era. Renato, o que te faz crer que o seu time vai tirar uma diferença tão larga do Corinthians? Ele falou, confiança e porque eu acho que o Corinthians vai despencar por causa disso, porque o campeonato está assim. Você viu soberba nisso? Não. Você viu agressividade? Agressividade? Não, normal. Você que estava lá cara a cara com ele. Ele estava num tom normal. Olhou nos olhos, conversou, falou, normal. Mas como ele banca isso, sendo que ele não é o treinador? Ele não tá conhece o elenco do Corinthians. Peraí. Volta a falar. Vocês ouviram a declaração do Renato? Ele fala, o Corinthians daqui a pouco despenca no Campeonato Brasileiro. Ele não falou que o Corinthians é uma porcaria. Podem me cobrar. Ele não falou que o Corinthians é um time ridículo. Quando ele fala, podem me cobrar, ele banca uma situação. Ele valorizou o Corinthians. Flavinho da volta. Flavinho que se julga um baita piloto aqui. Ele tá lá, no kart. Conosco aqui. Ele faz a melhor volta. Eu chego pro Sormani, Flavinho andando desse jeito, Sormani, imagina, daqui a pouco sai da pista. Esse não é o Flavinho. Eu tô desqualificando o teu trabalho. Não, tô desqualificando a tua performance. Ele tá jogando pressão. Ele tá jogando pressão e o Corinthians caiu na pilha. Ô, Facicani, o Corinthians não caiu em pilha nenhuma. O Corinthians não caiu em pilha nenhuma. Porque se você parar pra analisar, o Carille, ele falou, não vou falar de PT. Teve alguma influência? Nenhuma, zero. A declaração do... Zero, Pascoal, zero. O Corinthians não caiu em pilha nenhuma. Mas eu achei que a declaração do Renato, principalmente pelo fato de não ser o time dele, foi infeliz ou não foi. Ele não xingou ninguém, ele não ofendeu ninguém, não mudou o nome. Calma aqui, calma. O Flavinho vai falar, calma. Peraí, o Flavinho vai falar. Olha só, tem uma pessoa que achou que a declaração dele foi inoportuna e infeliz. Ele próprio. Tanto que ele voltou e pediu desculpa. Ele próprio. Ele foi ontem lá e não foi isso que eu falei, eu usei a palavra errada. Mas ele próprio achou que não falou corretamente. Porque gera... Ficou tanta babaquice batendo no negócio. Agora o Eugênio encerrou a questão. O Eugênio encerrou a questão. É pelo mimimi que gera. É pelo mimimi. Foi pelo mimimi. Não, tem próximo assunto. Acabou. A produção é quem decide, não é o senhor. Nós ficamos aqui,
os outros canais, os outros programas, as emissoras de rádio ficam aqui discutindo se o cara deveria ter usado tropeçar em vez de despencar. Desculpa, isso aí esse mimimi que gera. Mas isso abalou o Corinthians? Não abalou nem o Corinthians nem o Grêmio, gente. Isso não abalou, só abola a gente aqui que fica discutindo essa bobagem. Mas a partir do momento que ele vem na mídia e pede desculpa, porque ele se arrependeu do que ele falou. O mimimi que ele falou, gente, é o seguinte, em vez disso, você quis falar isso e pronto, tal. Esquece, vamos pro próximo assunto. Gente, a gente tá discutindo uma coisa tão pequena. Isso abalou o Corinthians, Tão pequena. Não, acho que não abalou, não. Sinceramente, acho que não. Mas eu concordo com o Eugênio, eu acho que o que ele declarou lá, ele pode não ter tido a intenção de desqualificar a campanha corintiana. Mas desqualificou. Vai despencar. Vocês pegam a manchete e fazem na manchete um negócio absurdo. E eu estava lá. Não estou trocando a voz. Se o senhor está trocando. É o seguinte, eu estava lá. Deixa eu terminar de falar. Nesta resposta, você sempre me interrompe, eu também tenho o direito de interromper. Rápido, que o senhor e aí, nessa resposta que ele dá, ele valoriza o Corinthians. Se vocês pegarem a resposta completa, o Corinthians é um time bom, não sei o quê, mas acredito que vai despencar. Ele assopra depois uma tremenda mordida. Não vai dar, não muda nada. Não muda nada. Ô, Felipe. Muito me surpreende o senhor. Muito me surpreende o senhor, que gosta de fomentar polêmicas, que tem uma personalidade. Fomentar. Não, eu falei exatamente isso, vocês entenderam errado. Não falei. E exatamente isso. O senhor. Você falou? Não falei. Falou? Não falei. Falou. Não falei, Formen. Não falei. Deixa ele concluir, senhor. Deixa ele concluir, senhor Armani. Conclua, por favor. O senhor tem tanta personalidade e me chama a atenção que o senhor agora fica com esse mimimi. Porque ele falou isso e que não vende aquilo. Porque não sei o que, bibibi. Falou nada demais. Segue o jogo. Fala, senhor Armani, para encerrar a sua parte. Só para encerrar da minha parte, eu acho que ele foi feliz. O time que está ocupando a posição que o Corinthians ocupa e vai dizer que vai despencar. Quando você pega o time que não faz parte da elite, está lá em cima, você pode até fazer essa análise, né? Mas o time caso pequeno pode falar mal. Não é que você pode fazer. Time pequeno não se sustenta. O Santa Cruz ano passado. O Santa Cruz ano passado, quando começou bem o campeonato. Está cheio de exemplo. Esse campeonato esteve entre os 4. Curitiba, Chapecoense. Onde é que eles estão agora? Pois é, lá pra baixo. E a vitória sobre a Ponte? Esses despencaram. Obrigação do Grêmio ganhar a Ponte? Lógico. Opa. Se ganhou do faz Flamengo. A pior campanha das últimas 5 partidas. Se o Grêmio ganhou do Flamengo no Rio de Janeiro, aqui no Rio, que é algo muito complicado, não pode perder para Ponte Preta, nem sequer empatar.